Na manhã de domingo, Nick chegou para ajudar seus pais com as tarefas domésticas. Na noite anterior, ele havia entregue uma grande quantidade de fogos de artifício de bétula de alta qualidade para eles. Hoje ele veio até a casa para cortá-los para eles. A pilha de lenha estava crescendo rapidamente e, eventualmente, Nick decidiu que já havia feito o suficiente para o dia. Ele havia prometido à sua filha Sofia que a levaria, junto com sua mãe, ao shopping para fazer compras e tomar sorvete. Ele não queria decepcioná-la chegando tarde. Nick tinha trabalhado duro recentemente para economizar algum dinheiro para um novo apartamento para sua família. Ele não tinha muito tempo, mas sempre se lembrava de ajudar seus pais, pois foram eles que lhe deram orientação para se tornar o homem que ele era. Os pais de Nick estavam envelhecendo. Alguns anos atrás, eles decidiram se mudar da cidade movimentada para o campo. Eles estavam economizando dinheiro e recentemente compraram uma casa aconchegante. Eles foram generosos e deram seu apartamento antigo para Nick e sua família, que anteriormente moravam em pequenos apartamentos alugados. No entanto, o apartamento só tinha 2 quartos e Nick sempre sonhou em ter uma família maior. Portanto, ele estava trabalhando para expandir sua moradia para acomodar seus planos futuros. Depois de colocar de lado a última peça de lenha, Nick entrou apressadamente na casa. Ele rapidamente devorou a torta de maçã que sua mãe havia preparado com cuidado e a lavou com uma xícara de café. Então ele começou a arrumar para sua viagem de volta para a cidade. Ao sair pelo portão, ele olhou para seus pais com afeto. Eles estavam se abraçando e pareciam felizes, mas havia um toque de saudade em seus olhos. Nick sentiu uma pontada de tristeza ao lembrar dos eventos passados que ainda causavam dor para seus pais, mesmo que tanto tempo tivesse passado desde então. 1 minuto depois, a pequena casa com fumaça saindo da chaminé desapareceu do espelho retrovisor de Nick. Um maravilhoso cheiro de pinheiro enchia o ar. Nick, pensando em sua esposa e filha, instantaneamente se animou. Ele seguiu cuidadosamente as marcas de pneus sinuosas até chegar à rodovia, onde aumentou a velocidade de seu poderoso e caro SUV. Ele sabia que provavelmente teria que vender o SUV e comprar um sedã menor e muito mais simples se quisesse proporcionar uma boa moradia para sua família. O carro não era novo, mas ele o havia conquistado trabalhando no norte, e era motivo de orgulho para ele, especialmente porque o havia comprado com seu dinheiro suado. Embora fosse lamentável se separar dele, sua prioridade atual era proporcionar um lar para sua família. Nick estava cheio de uma sensação de excitação e antecipação. A paisagem de inverno lá fora era deslumbrante, com o cobertor de neve cobrindo tudo. As árvores carregadas de neve agora pareciam ter sido mergulhadas em açúcar em pó. O sol brilhava de um céu azul claro, criando um efeito brilhante nos campos cobertos de neve que passavam pela sua janela. Nick absorveu a bela paisagem de inverno e se sentiu grato por aquele momento. No entanto, logo teve que frear bruscamente, fazendo o carro quase bater em um poste. Ele não sabia se devia ficar irritado com o obstáculo repentino que apareceu na estrada ou não. No meio da estrada, estava uma menina pequena, não mais do que 4 anos, com o rosto envolto em um xale mal amarrado. Ele não podia ficar com raiva da menina, mas se sentia frustrado com os pais negligentes que provavelmente estavam por perto. Sentia que eles mereciam uma lição sobre como cuidar de seu filho. Nick saiu do carro e se aproximou dela. "Ei, pequenina, o que você está fazendo aqui sozinha?" Nick perguntou, tentando não assustar a menina. Mas ela de repente se virou para ele e respondeu com sua voz infantil: "Senhor, por favor, salve minha mãe. Ela está ali na neve." A menina apontou para algum lugar ao lado. A expressão de Nick mudou ao ver como as mãos da menina tremiam de frio. "Oh, meu amorzinho, você está congelando", suspirou ele. "Ei, eu não vou te machucar, está bem? Vem aqui, querida." Ele tirou seu casaco e enrolou a pobre menina nele, certificando-se de que suas mãos estavam dentro das mangas quentes do casaco. Então ele a pegou nos braços e seguiu as pequenas pegadas dela na neve. A cada passo que dava, seu coração doía pela menina, que agora parecia estar adormecendo em seus braços. Ele não pôde deixar de pensar em todos os perigos que ela poderia ter enfrentado e como ela deve ter se sentido sozinha no frio e escuro da mata. Mas agora ela estava segura e protegida, e ele estava determinado a garantir que ela nunca mais enfrentasse tais dificuldades.
Enquanto caminhava, ele olhava para o rosto pacífico dela e sentia um profundo amor e compaixão por ela. Porque ele era pai de sua própria filha, ele sabia que faria tudo ao seu alcance para garantir que ela tivesse um futuro brilhante e feliz. Ele percebeu que ela não era apenas uma menina qualquer, mas um anjo enviado do céu para lhe ensinar o verdadeiro significado do amor e da compaixão. Lágrimas continuavam a rolar por suas bochechas enquanto ele seguia em direção à mãe da menina. Quando Nick finalmente avistou a mãe da menina ao longe, ele estava confuso sobre como ela poderia ter acabado ali. O bairro era conhecido por seus bêbados e viciados, então ele se perguntou se esse era outro caso de uma mãe que havia sofrido uma overdose. Ele tinha medo de que ela pudesse já ter congelado até a morte. Ele havia visto como o vício pode destruir famílias e se perguntava onde estava o pai ou se ele sequer existia. O que ele mais odiava na situação era que as crianças sempre sofriam mais, muitas vezes acabando no sistema de assistência social. Enquanto pensava sobre as injustiças deste mundo, Nick avançava pela neve profunda com a menina nos braços. Logo eles alcançaram a mãe da menina, que estava deitada em uma poça de neve, gemendo baixinho e mal respirando. Nick imediatamente correu até ela. Ele disse a uma menininha que ela era muito forte. Ele ofereceu-se para brincar com ela. Nick sabia que ela poderia adormecer e ele não seria capaz de pegar os dois. Vamos brincar de trem, está bem? Eu vou puxar e você segura no meu suéter, disse ele. Ela pegou a mãe nos braços e começou a fazer o caminho de volta para o carro. A menininha o seguiu. Agora, mamãe vai ficar bem. Este senhor deve ser o Papai Noel, disse a mãe. Papai Noel pode me dar qualquer coisa que eu pedir. Ele me deu um presente. Ele está salvando minha mãe, pensou a menininha. Ele nunca tinha visto o Papai Noel antes, mas estava convencida de que ele existia. Afinal, quando ela pediu ajuda para salvar sua mãe, o Papai Noel ouviu seus desejos e atendeu ao seu pedido. 5 anos antes desses eventos, a atmosfera era sombria e apertada em um apartamento de um quarto nos arredores de uma grande cidade. O senhor e a senhora Clark assistiam em silêncio, com lágrimas nos olhos, enquanto sua filha arrumava suas coisas. Bella estava deixando a casa de seus pais para sempre, uma decisão difícil para ela, mas ela sentia que não tinha outra escolha. O problema era que, alguns meses atrás, Bella se apaixonara profundamente, como nunca antes, mas seus pais não aprovavam sua escolha de homem. Não era surpreendente porque eles não o aprovavam, ele era um criminoso grosseiro que havia passado uma parte significativa de sua vida atrás das grades. Bella, no entanto, não via nada de errado no fato de ele ter cumprido pena. Seu Joseph já havia expiado sua culpa há muito tempo e não havia outros pecados nele. Seus amigos o haviam incriminado, enquanto eles próprios saíram ilesos, e Joseph foi deixado para assumir a culpa por todos. Querida, você está mesmo certa? Perguntou a senhora Clark à filha, quase chorando. Você sabe que nossa casa está sempre aberta para você, mas não para esse ladrão. Mamãe, eu te disse 100 vezes, o Joseph não é um ladrão. Ele nem estava lá, e a investigação fabricou o caso para proteger alguém deles, respondeu Bella. Esse canalha te enfeitiçou, como você não vê as coisas óbvias, juntou-se à conversa o Sr. Clark, olhando ameaçadoramente para sua filha, esperando que isso a impedisse de tomar uma decisão precipitada. Mas naquele momento, Bella, que geralmente era quieta e calma, ficou irritada. Ele não é um canalha, pai, e não ouse dizer tais coisas sobre o meu futuro marido. Aliás, ele me convidou para morar com ele na casa da avó dele, e você achou que íamos viver na estação de ônibus ou algo assim. Na verdade, o Joseph está procurando ativamente um emprego. Ele ainda não teve sucesso porque ninguém quer se envolver com o seu passado. Se você não me deixar viver do jeito que eu quero, então eu tenho que sair de casa para sempre. Eu amo vocês todos muito, mas me deixem fazer do meu jeito. Esta é minha vida, exclamou Bella. Então você está dizendo que nós, seus pais, não temos nada a ver com sua vida? O passarinho cresceu e voou para fora do ninho, é assim que você pensa. Quando os pais receberam o olhar silencioso de Bella, o Sr. Clark não aguentou mais. Vá em frente e não ponha mais os pés aqui, gritou ele, apontando para a porta. Charlie, por favor, acalme-se, tentou parar a esposa o Sr. Clark, mas era tarde demais. Bella pegou sua mala e saiu da casa. Depois disso, ela nunca mais voltou para casa.
Havia um homem esperando por ela na entrada, que, ao contrário de seus pais, a elogiava por sua decisão. Ele a pegou pelo braço, esquecendo que ela estava arrastando uma mala pesada, e a levou em direção à estação. O ônibus deles partiria em breve. Enquanto seus pais estavam chorando, Bella estava sentada no banco do velho ônibus, a caminho de sua nova vida. Enquanto seu namorado cochilava um pouco pelo longo caminho, ela olhava para ele ternamente, lembrando-se de como eles tinham conseguido chegar até ali. Ela havia estado trabalhando como enfermeira no hospital quando, um dia, um paciente muito modesto e educado chegou até eles com um ferimento de faca na mão. Joseph havia recebido o ferimento depois de ir falar com seu ex-amigo, que foi a razão pela qual ele acabou na prisão. Em vez de implorar por perdão, o sujeito cortou Joseph com uma faca e falou honestamente sobre sua vida, incluindo o fato de ter sido criado pela avó, que agora vive em uma cabana na floresta. Ele raramente sai da cama e Joseph contou a Bella que nunca a abandonou, cuidando dela. Bella ficou comovida com o amor e devoção que o neto mostrava para com sua avó em um mundo onde muitas pessoas priorizam a si mesmas. Foi inspirador ver alguém que colocava seus entes queridos acima de tudo. Cuidando de um parente idoso pode ser uma tarefa difícil, mas o neto parecia lidar com isso com facilidade e alegria. Suas ações falavam volumes sobre seu caráter e o amor que ele tinha no coração. Era um lembrete de que ainda há tanto bem no mundo e que o amor e a família são as coisas que realmente importam. Bella acreditava em Joseph, mas ainda tratava sua corte com cautela. Joseph honestamente declarou que gostava dela enquanto estava no hospital, cortejando-a elegantemente com poesia e notas de amor que secretamente deixava em seu escritório, junto com um buquê de flores selvagens. No entanto, algo sobre o homem a deixava desconfortável, então ela tomava seu tempo. No entanto, um incidente logo fez com que ela acreditasse para sempre na sinceridade dos sentimentos de Joseph. Aconteceu uma semana depois de ele sair do hospital, tarde da noite, quando ela voltava para a casa do trabalho e ouviu uma voz chamando-a atrás dela. O homem, claramente com más intenções, respirava em seu rosto com cheiro de álcool. Bella tentou fugir, mas o cara a agarrou e a arrastou para a floresta mais próxima. Ela nem teve tempo de gritar por ajuda quando Joseph apareceu subitamente na frente deles com um buquê de rosas. Ele espancou o cara tão bem que ele voou sobre a cerca próxima e fugiu. Naquele momento, Bella percebeu que os sentimentos de Joseph por ela eram sinceros. Ela sabia que estaria protegida ao lado dele, não importava que ele tivesse estado na prisão. O que importava era que ele estava ali para protegê-la agora. Joseph ficou muito feliz com o desfecho, não porque finalmente conseguiu conquistar a bela enfermeira. Na verdade, sua beleza não era o principal para ele. Ele precisava de alguém para cuidar de sua avó doente, e Bella era perfeita para isso, já que era enfermeira. Joseph ainda tinha sentimentos sentimentais por sua avó. Um dia, ele convidou Bella para a casa da velha senhora, onde também morava. Enquanto eles atravessavam a neve espessa, Bella não conseguiu mais andar e desmaiou na neve. Felizmente, sua filha era uma criança madura para sua idade e foi buscar ajuda sozinha. Nick reconheceu sua irmã, mas nunca imaginou que se encontrariam novamente em tais circunstâncias. Nick costumava guardar rancor contra Bella pela forma como ela havia magoado seus pais por muitos anos, mas ao vê-la e a pequena Ellie em um estado tão lastimável, sua raiva instantaneamente se transformou em compaixão. Ele correu para o hospital a tempo, antes que fosse tarde demais. O ex-presidiário ficou furioso quando descobriu que sua esposa estava no hospital em vez de esperar por ele. Ele correu para o hospital para confrontar Bella. Joseph estava contemplando como a arrastaria para fora e a levaria de volta para casa, mas ele ainda não sabia que Nick, o irmão de Bella, também estava lá. Bella estava se sentindo melhor após uma operação. Nick estava sentado ao lado de sua cama, segurando sua mão e conversando com ela. Ela não podia falar, mas podia ouvir. Ellie também estava sentada na mesa e desenhando. Nick estava tão feliz em conhecer sua sobrinha pela primeira vez. Ellie estava radiante de felicidade, mas ainda um pouco tímida para falar muito com seu novo tio. De repente, a porta se abriu e entrou Joseph, furioso e ofegante. Nesse momento, Nick já havia aprendido toda a história deles e, na verdade, ficou contente com a chegada de Joseph. Ele se levantou silenciosamente e levou Joseph para fora, fingindo ser um médico.
Quando saíram pela porta da frente, Nick fez o que qualquer irmão faria. Depois disso, Joseph nunca mais ousou aparecer em suas vidas. Ele eventualmente desapareceu sem uma mulher ao seu lado. Se ao menos Bella tivesse procurado sua família por ajuda mais cedo, ela e sua filha não teriam que suportar tanto sofrimento. Sua família a perdoou, afinal, ela era filha e irmã deles. Paul, que agora era um engenheiro de software bem-sucedido, ainda tinha um coração aberto. Ele era um cara tranquilo, e Bella foi seu primeiro amor. Ao longo desses anos, ele esperou por ela voltar. Paul, tão gentil como era, convidou Bella para o mesmo restaurante onde tiveram o primeiro encontro. Desta vez, tudo deu certo para ambos. Parecia que ele sentia que sua vida ainda tinha potencial e que a felicidade estava por vir. Bella e sua filha Ellie ainda estavam por experimentar o amor de um marido e pai cuidadoso. Se você se emocionou com essa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos cheios de histórias inspiradoras e emocionantes. Juntos, vamos espalhar mais amor e esperança pelo mundo. Até a próxima!